todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro. É uma alegria estar aqui de volta com vocês, nos reunindo para os estudos da nossa benfeitora Joana de Ângeles, né? Da sua série psicológica, os estudos tão gostoso, importante na nossa jornada aqui na Terra. No nosso encontro passado, nós falamos da persona, libertação do ego. Hoje nós vamos adentrar num novo assunto. Nós vamos falar da extroversão e da introversão. É um comportamento da mente, né? Os estudos de Jung, ele nos trouxe essa pesquisa mostrando que somos diferentes, não somos iguais uns aos outros. Cada um tem um olhar, enxerga a vida de uma maneira. E isto faz parte da nossa mente, do nosso campo mental, né? E como se faz isso? Algumas pessoas têm a sua energia voltada para fora, e a gente chama de são pessoas extrovertidas. E outras têm a sua energia voltada para dentro, introvertidas. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, que faz parte da psique, faz parte de um comportamento, e durante esses momentos em que nós vamos adentrar um pouco neste conteúdo, só para que a gente saiba por que nós temos comportamentos diferentes na vida, não somos iguais. Então, nós vamos falar um pouquinho da extroversão e da introversão, que faz parte desses conteúdos psicológicos, né? Então, trazendo um pouquinho, o Jung, estudando as pessoas, identificou que temos dois tipos, como eu acabei de dizer, o extrovertido e o introvertido. Essa classificação se refere a um movimento da energia psíquica de cada um. O modo de que cada ser, cada um de nós enxerga a vida e orienta-se no mundo. É onde a gente percebe, a gente sente melhor, é um comportamento nosso, interno. Então, algumas pessoas até fazem existe um teste psicológico que, se vocês depois quiserem, é só procurar na internet aí, fazer uma pesquisa, onde vocês irão encontrar esse teste psicológico para saber. Porque muitas vezes a gente se engana, pensa, eu sou totalmente extrovertida, eu sou introvertido. E, na verdade, às vezes, quando você faz esse teste, que eu já fiz, a gente percebe que, às vezes, um comportamento alegre para fora, no mundo lá, né? É um comportamento só em alguns momentos, mas, na verdade, no nosso íntimo, a gente gosta de ficar um pouquinho isolado. Mas o que é importante que a Joana traz um pouquinho, adentra um pouquinho neste conteúdo, é que nós precisamos ter desses comportamentos, mas alinhados, porque tudo que apresenta hoje o outro polo está no inconsciente. Então, nós precisamos também, neste nível, fazer a estruturação, certo? Então, vamos lá. Então, como eu já falei, né? Como nós estamos aqui falando, é um movimento da energia psíquica de cada ser. Cada ser, como ele enxerga o mundo, como ele se orienta, como ele se sente bem, e ele participa da sua vida diante das pessoas da coletividade. E aí, aquele que percebe o objeto pelo valor interno do objeto, que percebe, e tem aquele que percebe o valor externo do objeto. Então, mais precisamente, seria assim, uma tendência que mais predomina no ser diante deste movimento da energia psíquica, né? Da libido ou da energia mental de cada um dos seres. Estas funções psíquicas, na qual todos nós estamos divididos, tem 4 tipos de comportamento. Tem o pensamento, o tipo sentimento, o tipo sensação
e o tipo intuição. Então são 4. Mas normalmente quando um está na vida, no comportamento aparente da pessoa, o outro polo está adormecido ali, ele precisa, como eu acabei de falar, estruturar. Então, veja, na função consciente, aqueles que são pensamento, têm no seu inconsciente o oposto, que é o quê? O sentimento. Pessoas que analisam muito, que prestam muita atenção, que analisa friamente, usa muito da razão para olhar o mundo fora, na verdade, o outro polo, o outro lado, o oposto do pensamento é o sentimento. Então, são pessoas que não usam muito do seu sentimento para avaliar, para olhar ou para a sua vida no mundo. Então, precisa também trazer um equilíbrio, uma estruturação ali. Mas é esse que nós estamos apresentando aqui, a gente tem uma avaliação do que são os extrovertidos e os que são introvertidos. Por quê que um é diferente do outro? Porque a gente sabendo, a gente passa a respeitar, cada um no seu cantinho, né, na sua escolha. Aqueles que são, na sua forma de agir, consciente, intuição, têm no inconsciente o oposto, que é a sensação. Então, muita gente é dominado mais pela intuição das coisas. E no outro campo, no outro polo, está a sensação. O que é a sensação? Aquele momento que você sente o ambiente, faz uma leitura sentindo o ambiente. Então, o importante, basicamente, é perceber que a função predomina no meu jeito de ser, na minha atitude, no meu comportamento. Eu tenho a outra função oposta no meu inconsciente, que eu preciso desenvolver. Então, quando a gente sabe disso, que eu sou muito pensamento, por que eu sou muito intuição? Então, a gente sabendo que tem esses dois polos, a gente pode se alinhar e prestar mais atenção para que a gente possa desenvolver as 4 tipos psicológicos, para dar o quê? Uma estruturação, que existe, muito raro, mas existe pessoas que são bem estruturadas nesse aspecto. Então, nós vamos percebendo que a energia psíquica de alguns é direcionada para fora e de outros para dentro, denominando-as de extrovertidos e introvertidos. Os que são com a sua energia psíquica, com seu jeito, seu comportamento de ser mais participativo, mais alegre, gosta do mundo, de viver a barulho, tá sempre em festa, sempre no movimento de fora, se sente melhor com o movimento de fora, são os extrovertidos. E aqueles que é mais contido, que é mais quieto, que não gosta muito do barulho, gosta de ficar num campo mais reflexível, mais quietinho, analisando uma situação, ou se sente melhor num ambiente ou na vida, não, são os introvertidos. Então, veja, na extroversão, ela é caracterizada pelo interesse externo, pela responsabilidade e pela pronta aceitação dos acontecimentos externos, pelo desejo de influenciar e de ser influenciado, por tudo que é de fora, e pela necessidade de aderir e de estar junto com o outro ou com os outros. Então, são aquelas pessoas que sentem bem assim, sente bem junto com grupos, junto com pessoas, quanto mais festa melhor, quanto mais barulho, quanto mais as coisas externas estão ali sendo mais presente no mundo, na vida, nas pessoas, é ali que a pessoa gosta de estar. Então, ela gosta de se influenciar, de ser influenciada, ela se permite tudo isso porque o seu movimento psíquico, a sua energia é voltada mais para fora.
São pessoas que lidam muito bem com o que está acontecendo no mundo fora, principalmente o mundo fora, porque é melhor do que está dentro para eles. Não querem olhar para o seu mundo interior. São pessoas que não conseguem ficar sozinha, não conseguem fazer uma reflexão, de ficar consigo mesmo, de se analisar, de olhar. Quando está muito quieto, muito elas ficam enlouquecidas, porque elas querem movimento. São pessoas que, na verdade, não querem olhar para dentro, para ela mesma, porque ela gosta mais do que está fora, do mundo fora, se completa mais energeticamente falando do que o que está dentro. E na introversão, a atitude leva a pessoa a pensar, a sentir o lugar, a agir de uma forma a demonstrar claramente que o sujeito é o fator primário da sua motivação, ou seja, ela está preocupado com ela, com o que ela sente, preocupado com o outro, não com os outros, ela não é de fácil influenciação, né? Ela não se permite muita coisa, porque ela tenta provar o tempo todo que ela depende somente das suas decisões. Isso que importa. O que o outro pensa, o que o outro acha, elas não têm tanta necessidade da validação do outro, porque a sua energia está para dentro. Então, ela se volta muito para as suas convicções. E também precisa olhar para isso, né? Porque às vezes a gente tem que olhar também para fora, a gente tem que dar uma oportunidade de olhar para o mundo fora e não ficar focado só no interno. Então, os dois polos extremos não é legal. Então, precisa de uma estruturação, como tudo na nossa vida psíquica. Então, ela depende das suas próprias decisões e de suas convicções, o que ela acha e acaba sem se deixar influenciar por ninguém. Por quê? Porque elas são muito determinadas. É isso e acabou. Então a energia da pessoa não está no objeto, mas está nela, interno, nela mesma. E o movimento do introvertido não quer e nem quer agradar os outros. Existe apenas uma preocupação em mostrar que tudo é feito por vontade própria. É porque ele quer, e não porque o outro acha que deve ele fazer. Então, a sua energia psíquica está toda voltada para o seu mundo interno. É o oposto dos extrovertidos. Mas, como eu já falei, é interessante fazer depois, quem quiser, esse teste psicológico, que vocês vão se surpreender. Então, a maioria das pessoas mostram-se extrovertidas, mas na verdade não o são, o que eu acabei de dizer. Na realidade, elas são introvertidas. E quando eu fiz o meu teste psicológico, eu achei muito interessante. Por quê? Porque eu gosto de conversar, eu gosto de dar aula, eu gosto de participar, de dar palestra, eu gosto de estar falando, de estar apresentando os conhecimentos, mas no meu, né, teste me deu que eu era introvertida. Aí eu fui fazer uma análise. Por quê? Porque, na verdade, quando eu estou numa escola, quando eu estou dando aula, quando eu estou dando palestra, quando eu estou comunicando com as pessoas, é prazer total. Fico alegre, feliz, eu me realizo, eu estou ali inteira, porque eu amo tudo isso. Mas quando é para lugares barulhentos, muito movimento, shopping lotado, praia cheia, lugares que tem muito barulho, festas com barulho, sons, eu não consigo ficar. Eu gosto de ficar isolada, eu gosto de ficar no meu mundo, eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de pensar, eu gosto de olhar para mim, para o meu mundo interno, de procurar por que a minha atitude é assim, ou assado, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer.
Então, quando a gente faz um teste desse, a gente fica surpreso, porque a gente consegue olhar um novo mundo. Isso é muito legal, sabe? E aí, o que é interessante é saber também se a gente tem os 4 tipos psicológicos já em grande desenvolvimento, se a gente não está muito num extremo. É muito legal. Então, a gente se surpreende com o resultado. Toda vez que tentam se mostrar extrovertida, uma pessoa que é introvertida, ela tenta se mostrar extrovertida, ela não consegue, porque ela se agride, porque ela não está dando valor ao seu mundo interno e fica tudo desconhecida, tudo desconectado, não é ali, fica tudo conturbado. Ela não se sente inteira, completa nesse ambiente. Por quê? Porque ela não é assim. Então ela tenta viver uma coisa que ela não é e não dá certo, né? A gente tem que fazer valer o que a gente é e não se preocupar com os outros, nem em agradar nem desagradar. Tomar decisões na nossa vida, olhar o mundo de uma maneira ampla, hoje trabalhando os preconceitos, aquilo que a gente acha, dá sim, porque a gente tem que mudar o tempo todo. Eu acho que é lindo quando as pessoas mudam, olhando para um mundo mais centrado, mais equilibrado, trazendo para si esta vontade de entender o que se passa dentro, mas também olhar para o que está acontecendo fora, porque tudo que é extremo não é legal, não é? Então, os tipos psicológicos, segundo Carl Gustav Jung, né? O sensação, ele tem a percepção sensorial que diz que algo existe. Por exemplo, tem ali uma cadeira. Não, quem é sensação já vê, nossa, tem uma cadeira ali, a cadeira está ali, a cadeira existe. É a primeira coisa a ser observada. Os pensamentos nos diz o que é, o que é aquilo. Então dá essa resposta, o que é. O sentimento nos diz assim, que é agradável essa cadeira, que não é, eu sento nela, vejo se ela é gostosa, será que vai dar certo, será que aqui tá bom? E a intuição nos diz de onde vem e para onde vai. Bom, essa cadeira, ela veio lá daquele lugar, lá da loja tal, ou daquele espaço tal, e ela vai voltar, ou seja, cada um, se você entrar num tribunal, por exemplo, num júri, onde você está ali observando um julgamento, cada um desses tipos psicológicos vai relatar este julgamento que ele assistiu de uma maneira diferente, de uma maneira sensorial, que se for sensação, de maneira do que ele percebeu, de uma maneira do que ele ficou pensando sobre aquilo, refletindo, de uma maneira que ele sentiu, nossa, olha, através do sentimento, e numa intuição, olha, é assim, é assado, já é uma maneira mais completa, né? A intuição é uma coisa muito legal, ela faz parte do nosso ser, da paranormalidade. Mas veja, tudo isso tem que ser um equilíbrio. Então, na sensação, todos os órgãos do sentido são muito sensíveis. O que a gente põe na boca, o que a gente ouve, todos os órgãos do sentido fica muito aguçado. Na criança, por exemplo, que é onde está se formando o seu ego, a sua estrutura psicológica desta encarnação, tudo que ela vê, que a gente fala, nossa, tem cuidado com coisinha pequena que a criança põe na boca, pode engolir e tal. Porque tudo que ela vê, ela quer pôr na boca, ela quer cheirar, ela tem a sensação muito aguçada de que algo está ali, algo existe. Então, ela vai fazer este movimento diretamente. No pensamento, a criança nessa fase pergunta tudo por quê? Mamãe, por quê? Porque aquela pessoa. Eu fui esses dias, é um assunto meio chato, mas eu fui no velório esses dias com a minha netinha. Ela fala, mas por que aquele pano está cobrindo? Mas por que ela morreu? Mas por que acabou? Mas onde ela vai? Mas o que
acontece? Olha, ela vai com o pai do céu, porque a vida dela acabou, porque ela já está bem velhinha, ela já tem uma idade, ela já terminou explicando para a criança, mas nada convencia. Passou um tempo, ela disse assim: "Ah, vovó, então acho que eu vou demorar muito, né, para morrer, porque eu ainda sou criança. Até eu chegar a ser adulto, depois até eu chegar a ser velho". Enfim, mas é isso. Então esta função é muito desenvolvida na criança, porque tudo é porquê e o porquê dos porquês. No sentimento, o sentimento nos diz se é agradável ou não. Ele traz valores, ele traz julgamentos. Então é a fase da criança que sabe o que é o bem e o que é o mal. Ela já sabe separar tudo isso. Como exemplo, ela sabe já que a bruxa é má, que a princesa é boa. E às vezes ela está chegando, 2 aninhos, 1 ano e pouco, ela já sabe, ó, essa aqui é a bruxa é má. Por quê? Porque está no seu inconsciente, obviamente, ressurge, né? Ressuma, mas ela já tem essa noção, porque normalmente são pessoas que são muito voltadas para o sentimento. Na criança, na verdade, ela passa por todas essas fases na criança, mas na gente algo fica mais estabelecido, fica mais visível, fica mais real na nossa vida. Então, o intuitivo vai dizer de onde vem, para onde vai. E a criança pergunta: mamãe, se? E aí a gente tem que dar as respostas, né? Vai falar que é a cegonha, que aí complicou. Então, quando morremos, onde vamos? Se virou estrelinha, ah, então eu quero ir lá no céu, eu quero ver a estrelinha. Porque então, tudo a criança, na sua intuição, ela quer resposta, ela vai longe, ela viaja. E as pessoas que são muito intuição, ela faz muita leitura, ela já praticamente sente tudo, ela sabe porque vem, né? Então é muito legal esses comportamentos. Então a intuição proposta por Jung e analisada para a nossa querida Joana é de que a mesma procede do self. Por que do self? Deus em nós, do arquétipo primordial. Por quê? Porque a intuição está intrínseca. E quanto mais a gente vai evoluindo, e a gente não ficar parado só nas percepções, nesse pensamento, no julgamento e tudo, a gente ouvir a voz interior, mais no caminho de evolução, mais alto estaremos um pouquinho. Por quê? Porque ela vem de dentro do arquétipo primordial, ou seja, ela vem de Deus, ela vem da nossa essência que é divina. Então, como percepção, que se abre as portas da paranormalidade para aquisição dos conhecimentos, que independe do sentimento, do pensamento e da sensação. Por quê? A paranormalidade é mais ou menos assim. A gente não fala muito de mediunidade? Então, mediunidade você é médium, ou seja, você é intermediário. Você precisa de um espírito, está aqui dando a comunicação, você capta e transmite a mensagem, ou escreve, ou enfim. Não importa qual tipo mediúnico que você tem, empata, não importa. Na paranormalidade, a gente lê. Eu me lembro no passado, quando eu dava muita aula, a sala era muito cheia, eu já entrava e já sabia o que estava acontecendo ali, eu já tinha. Eu falava, meu Deus, não deu tempo nem de um espírito se aproximar de mim. Eu já sei, eu já vou captando. Por quê? Porque é paranormalidade. Eu não preciso de um intermediário. Ela vem do quê? Desta intuição, disso que a gente sente. Então, é como se, como a Joana fala, é como a percepção que abre as portas para a paranormalidade. Porque quanto mais o mundo evolui, mais nós seremos paranormais, né? Como no passado, na antiga Atlântida, a gente tinha muita paranormalidade, mas erramos muito, né? Então foi oblituído muita coisa. Mas agora nosso timo está sendo desoblituído, né? Nós estamos tendo maior avanço de acordo com a nossa maturidade de espírito.
Então é muito legal a intuição. A intuição, como nos diz Joana, é um olhar mais profundo que vai além da consciência. Ela enxerga muito mais além. Ela não fica voltada só aqui, ela vai profundo em uma coisa, em uma situação. São insights que temos em muitos momentos, porque ela é fundamental no nosso processo de desenvolvimento. Quanto mais intuitivo, mais a gente sabe dar o passo certeiro na nossa jornada de evolução. Então, veja, as funções psíquicas devem constituir um todo harmônico, sem predominância de alguma em detrimento da outra. Por isso que é legal a gente se conhecer, a gente entender qual é o lado que eu mais tenho presente, para que a gente traga também o outro e consegue fazer uma harmonização, trazer um equilíbrio entre estas funções, esses tipos psicológicos, né? Que vão proporcionando um amadurecimento de cada um de nós. Portanto, é a plena realização da consciência. O que a gente está fazendo ao estudar o nosso inconsciente? Que daqui a pouco nós vamos falar do nosso inconsciente, né? Mas é trazer para a consciência tudo aquilo que está no nosso inconsciente. Então, quando a gente conhece essas funções psíquicas que habitam em cada um de nós, que é como a mente de cada um enxerga o mundo e vive melhor no mundo, mais equilibrados nós estaremos no caminho evolutivo do bem maior, do crescimento como espíritos imortais. E conhecendo-se tanto que possamos servir a um só Senhor, porque, como nos diz o Evangelho de Jesus, não se pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, servir realmente aquilo que importa, viver a nossa vida embasada no que importa. A gente muito se apega nas coisas materiais, nos apegos, achando que as pessoas são nossas, as coisas, precisamos de tanta coisa para viver. Lembra as bases que a Joana nos traz? Aprender a ser, aprender a viver, né? Aprender a sentir, aprender a amar. Essa base é para levar o quê? Jesus, o ser que mais nos ama, né? Que veio até nós, um Cristo planetário que veio, que saiu preparando o seu corpo, saiu da sua imensa luz, que envolve todo um planeta, né? Um Cristo planetário, que são vários Cristos, mas Jesus é o do nosso planeta. Ele resolve vir ele mesmo. Demorou 1000 anos para refazer o seu corpo perispiritual, para ele nascer como ser normal na barriguinha da mamãe, né? Porque no nosso DNA tem toda essa leitura, então ele já era uma luz pura, mas ele se preparou, perispírito, que tem perispírito nós, enquanto a gente vai e volta nessa jornada, nessa transição de encarnação, reencarnação. Ele não, ele já era luz pura, né? Podia se apresentar de que forma quisesse, é claro, é óbvio, movimentar a natureza como ele movimentou os peixes, como ele transformou a água em vinho. Lógico, ele movimenta a natureza, ele é um ser maior que comanda toda essa estrutura do nosso planeta Terra. Então veja, mas ele veio servindo a Deus, sempre ouvindo, sempre orando, sempre em sintonia com os espíritos de luz superiores, para que ele pudesse trabalhar. Então a gente não pode servir só o ego, né? O ego que só enxerga as nossas necessidades materiais, de coisas, de pessoas. Ah, se eu não tiver aquela pessoa, eu não quero viver. Se eu não tiver aquela coisa, eu não estou feliz. Né? Porque eu quero. Não, a gente tem que viver servindo a Deus. Como assim? Sentindo Deus, esta força de energia amorosa que habita em nós. Isso sim é evolução. Porque Deus não teve, Jesus não teve um amor. O pessoal fala, ai, ele teve um amor sacrificial. Não foi sacrifício para ele. Porque ele veio com amor. Ele já passou por essas fases de aprender a amar. Amor infantil, amor juvenil, amor maduro. O amor dele é transcendental, transcende toda a materialidade. Nós ainda não.
Então nós precisamos servir a esse Deus que habita em nós, no nosso inconsciente profundo, no nosso self, que é o nosso Deus interior, olhando para o todo, né? Sentindo a alegria de viver, de estar aqui. É muito lindo tudo isso. Então, essa é a proposta que o Cristo nos traz. Não se pode servir o ego e o self ao mesmo tempo. O ego são as nossas necessidades egóicas, de agora, o meu olhar só nesta vida. Mas essa vida não é nada. O que são 100, 120 anos que um ser vive aqui na Terra, que graças a Deus agora a gente está vivendo mais, né? Mas lá atrás, na antiga Grécia, vivia até os homens até 40, as mulheres até 45, ou vice-versa, não me lembro agora. A gente já vive até 80 naturalmente. Vamos chegar a 100, ó, ali, muita gente com quase 100 anos, super bem. Na regeneração viveremos até uns 300, né, da vida aqui na Terra. Mas e a vida de espíritos? São milhões de anos, não é? Então veja, é isso que importa, que a gente saiba, que a gente amadureça com este conhecimento. Então é preciso que o ego entenda que o senhor da casa é o self, para que possamos nos tornar homens e mulheres de bem. As pessoas que devemos ser, que nascemos para ser, e não no sentido idealizado, que ele é ideal para mim, tem que ser assim, mas no sentido real. Qual é a nossa realidade? Somos eternos, imortais. Estamos aqui passando um tempo. Para uns, uma escola, para outros, uma prisão, para outro, um hospício, e assim por diante. Mas eu vejo como uma grande escola redentora, em que agora a gente está passando as provinhas. Lá a gente falou, oh, estou pronta, manda tudo, mas aqui a gente está provando. E este conhecimento que nos trouxe a benfeitora, trabalhando tudo aquilo que já foi estudado pelos psicólogos, pelos ancestrais, por todos estes seres lindos, maravilhosos, Freud e muitos outros nomes, todo estudo trazido para a humanidade agora focado dentro da doutrina espírita, para que possa trazer uma linguagem mais fácil, para que possa ter acesso a qualquer pessoa, não só num problema de dor, em que precisa fazer uma terapia, um tratamento psicológico, né? Mas algo além. Então, por hoje, para falar um pouquinho de introversão e extroversão, é isso. E na próxima aula, no nosso próximo momento de estudo, nós vamos rumar para o inconsciente. Muito obrigada a todos. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe, para que mais pessoas possam despertar consciência. Que Jesus abençoe e nos dê da sua paz. Gratidão.